Olá, pessoal, seja bem-vindo, seja bem-vinda para o canal Café com Teologia e hoje nós vamos fazer uma breve resenha de um livro que eu tive a oportunidade de reler há alguns dias atrás e que é um livro interessantíssimo que você precisa conhecer. Se você quiser saber mais sobre esse assunto, sobre essa temática, assista esse vídeo até o final, deixe a sua curtida. Aproveite para se inscrever por aqui e vamos conversar um pouco mais sobre um conteúdo de um dos mais importantes teólogos do século XX. Aproveito essa oportunidade também para convidar você a me seguir lá no Instagram. Praticamente todos os dias tem conteúdo teológico sendo postado naquela plataforma também. Se você ainda não me segue por lá, o link está aqui na descrição. É só você clicar e ter acesso também ao conteúdo que nós fazemos por lá. Recentemente eu estava lendo esse livrinho aqui, que é um livro já bastante antigo, né, com uma capinha já um tanto quanto desgastada, né, as páginas já amareladas. E isso é bastante importante que você que queira conhecer de fato um determinado assunto, seja na área de teologia ou nas outras áreas de ciências humanas, que você tenha o hábito de visitar sebos, seja sebos físicos, seja sebos virtuais, porque nesses lugares, de vez em quando, você encontra verdadeiras raridades, você encontra títulos muito legais que às vezes estão esquecidos e muitas vezes também encontra até em valores mais em conta. Embora, quando o livro é raro, a questão do valor nem é o ponto mais importante. Esse livro daqui, Calbart, o Teólogo da Liberdade, foi escrito por um jornalista francês chamado Daniel Cornu e foi publicado no Brasil pela editora Paz e Terra. A editora Paz e Terra é uma editora importante, uma editora que na área de política, na área de história, na área de ciências humanas, tem publicações bem interessantes que devem ser conhecidas. Esse livro aqui ele é tão antigo que foi publicado no Brasil em 1971. Provavelmente o Daniel Cornu, quando escreveu esse texto, Calbart ainda era vivo, uma vez que ele faleceu em 1968, né? E que esse texto chegou ao Brasil em 1971. Então, levando em consideração a demora que havia naquela época de tradução, publicação, é bem provável que o Daniel Cornu tenha escrito ali nos últimos anos de vida de Calbart. E é interessante porque esse autor, ele não era, né, um teólogo, ele não era uma pessoa interessada diretamente no conteúdo teológico, mas era um jornalista que trabalhava com as questões da política, com as questões mais contemporâneas, envolvendo o continente europeu, envolvendo o mundo ocidental. E para uma pessoa que escreve na década de 60, com certeza a Guerra Fria e a Segunda Guerra Mundial, que tinha acabado há uns 20 anos, eram assuntos extremamente latentes, dos quais havia ainda uma grande necessidade de se falar e de se abordar. E essa abordagem do Daniel Cornu sobre Calbart é uma abordagem surpreendente, que vai além do teólogo, né? É claro que Calbart, em todo o tempo, ele era um teólogo, mas uma teologia da época que muitas vezes nós perdemos isso de vista, porque nós temos muito ainda em mente a formação teológica brasileira, que na maioria dos casos é uma formação muito dogmática e até muito confessional, e acaba empobrecendo muito a riqueza da formação intelectual que um teólogo da Europa do século XX, principalmente da primeira metade, passava até ter a sua formação. Era alguém que, quando levava a sério, né,
era alguém que tinha uma profundidade teológica importante, não apenas da sua confissão. Muitas vezes nós nem tomamos conhecimento de qual era a confissão religiosa daquele teólogo, tamanha a sua amplitude, mas alguém muito preparado também no campo das ciências humanas, conhecedor de filosofia, de política, de relações internacionais, e assim sucessivamente. O livro ele é dividido em três partes principais. A teologia contra o nazismo, que trabalha entre 1933 até 45, que são os movimentos do nazismo na Alemanha, e como esse nazismo ele tenta amordaçar a religião naquele país e fazer uso instrumental, como a extrema-direita sempre fez na história recente e continua fazendo atualmente, que é um uso instrumental da religião. Diferentemente do comunismo, que mantinha distância da religião, né? A religião era um assunto do qual o Estado não deveria se envolver, não deveria ter nenhum tipo de ligação. O nazismo, ele sempre usou a religião, o nazismo, o fascismo, a extrema-direita, sempre usou a religião, principalmente baseado na pauta moral, na pauta de costumes, né, no pânico moral, que era muitas vezes caro para os religiosos, né, e fez uso disso para se penetrar naquela cultura, né, uma cultura bastante permeada por preocupações religiosas, e esse tipo de segmento faz esse uso, né? E essa primeira parte mostra Calbart na sua resistência teológica, na sua argumentação teológica e principalmente na formatação da igreja confessante, que não era uma denominação, né? Às vezes a gente não consegue pensar nessa questão, porque no Brasil se abre denominação todos os dias pelos motivos mais fúteis que a gente possa imaginar. Não era uma nova denominação, a Igreja Confessante é uma rede de comunicação, de apoio, de resistência aos primeiros passos do nazismo, né? Depois, a segunda parte fala sobre uma oposição já política propriamente dita de Calbart, e o período mais crucial ali envolvendo a Segunda Guerra Mundial e todos os abusos e perigos daquele movimento, até abordar de fato os últimos anos do Terceiro Reich, os últimos anos do nazismo. E a terceira parte é o pós-guerra, né? A terceira parte são as primeiras movimentações ali de um mundo bipolarizado que tomaria conta a partir do final da Segunda Guerra Mundial. E aí nós temos alguns pontos interessantes. Nós temos uma carta que Calbart troca com o pastor Romádica, da Tchecoslováquia, uma carta que ele troca respondendo algumas dúvidas de um pastor e teólogo da República Popular da Alemanha, mais conhecida como a Alemanha Oriental, a parte comunista da Alemanha do pós-guerra. E nós temos algumas posturas muito interessantes de Calbart. Se durante o nazismo e a Segunda Guerra Mundial, ele claramente, e desde os primeiros momentos, ele se posiciona contrário ao nazismo, porque enxerga a violência por trás daquela pregação, a violência por trás daquele modelo político, todas as consequências nefastas que primeiro causariam e já estavam causando para a igreja na Alemanha e, posteriormente, para a humanidade no sentido mais amplo, não apenas relacionado a essa questão religiosa. Depois que a guerra acaba, o Barth tem uma posição muito lúcida de observar os movimentos, que a gente não pode se esquecer que quem venceu a guerra, a Segunda Guerra Mundial de fato, quem conseguiu impedir o avanço do nazismo, do fascismo, o plano maquiavélico e diabólico de Hitler sobre a Europa daquela época, foi a União Soviética, foi o comunismo da União Soviética que conseguiu parar, frear e vencer definitivamente
o nazismo durante 1943 a 1945 e pôs fim à Segunda Guerra Mundial, né? E o Barth procura observar aqueles primeiros movimentos, como seria aquela conjuntura, e quando alguns teólogos já alinhados ao Ocidente, aos Estados Unidos, ao mundo capitalista, são apressados em declarar apoio para aquele movimento e cobram Karl Barth de fazer o mesmo, ele tem uma postura de tentar conhecer a realidade que está se estabelecendo. Ele faz uma visita à Tchecoslováquia, ele conhece a Tchecoslováquia, ele conhece alguns países que faziam parte do bloco socialista, percebe, claro, algumas limitações que ele lamenta, mas também percebe uma vida muito mais tranquila do que nos países capitalistas, uma vida muito mais sossegada em alguns momentos, e também percebe uma vantagem para a igreja. Já que a igreja não era usada pelo comunismo e o comunismo se mantinha distante, ele percebe que havia ali uma certa liberdade para que a igreja não tivesse que fazer essa negociação ali com o ambiente político, com os discursos políticos, se alinhando a algum partido, a alguma filosofia política que fosse, e mantendo a sua independência, né? O que Barth considera um dado importante. Agora, Karl Barth não era um comunista. Karl Barth era um suíço, né? A Suíça sempre teve como filosofia neutralidade em relação às questões políticas. Não que Barth fosse em cima do muro, muito pelo contrário. Quem lê esse livro belamente escrito pelo Daniel Cornu percebe isso, né? Que ele nunca foi alguém em cima do muro, nunca foi alguém moderado, nunca foi no sentido de não ter posição clara, né? Ele tinha posição clara, mas na Guerra Fria ele percebe que aquilo não era uma luta do bem contra o mal, como na época da Segunda Guerra, mas era uma briga de poder, que tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética queriam ampliar o seu poder e a sua influência e queriam enfraquecer o outro lado o máximo possível. Que o que está estabelecido naquele novo cenário não é o bem contra o mal, porque nenhum dos dois é tão digno ao ponto de ser defendido como sendo representante do bem supremo, e nenhum dos dois também é tão diabólico assim a ponto de ser condenado como um mal universal. Mas ambos também têm as suas complexidades, os seus dualismos, né? E estão numa intensa busca de poder, uma busca de poder muito perigosa em alguns momentos, como na década de 60, né? E a crise dos mísseis nucleares em Cuba, que muitas vezes acho que foi apenas uma afronta avulsa da União Soviética, mas se esquecem que antes os Estados Unidos tinham feito a mesma coisa, instalando bases de mísseis nucleares na Turquia, apontado para Moscou, né? Então era uma reciprocidade da diplomacia tensa daquele momento. Barth denuncia, por exemplo, a bomba nuclear, e o Cornu fala nesse livro também sobre isso. E um ponto que eu acho muito importante e que eu chamaria atenção para essa realidade. Quando Emil Brunner, que foi um outro grande teólogo suíço também, que logo de cara ficou do lado dos Estados Unidos, cobrou de Barth uma postura, o Barth respondeu e, dentre outras coisas, ele disse o seguinte: por que é que eu deveria ficar do lado dos Estados Unidos e do capitalismo se, ano após ano, o capitalismo tem mostrado também as suas desumanidades, tem mostrado as suas mazelas, né, e as suas insuficiências? E ele estava se referindo a um episódio de que toneladas e toneladas de trigo eram jogadas no oceano porque não tinha mais mercado para consumir todo aquele trigo. E, enquanto isso, populações inteiras na África, na América Latina, na própria Ásia, estavam morrendo de fome. E o bloco capitalista preferia jogar no mar toneladas e mais toneladas de trigo
porque não tinha como arrecadar mais com aquilo, não tinha mais como acumular lucro com aquela venda, porque o mercado já tinha se esgotado, e ele prefere jogar fora, deixar estragar, se perder, do que dar para populações que passavam necessidade poder matar a sua fome. E Barth considera isso absolutamente desumanizado e diabólico, inclusive, né? E ele entende que enquanto o mundo capitalista procede dessa maneira, e hoje em dia ele procede dessa maneira de modo ainda mais intenso, né? De um modo muito mais cruel do que naquela época, que já era bastante cruel, Karl Barth dizia que não dava para demonizar os blocos, os países do bloco comunista, porque apesar das suas deficiências, das suas limitações, a fome era uma prioridade a ser combatida nesses países e os capitalistas não tinham tanta moral assim para falar enquanto faziam essa insensibilidade. Então esse livro ele é muito legal, ele é muito importante. Hoje em dia é uma peça já bem mais rara de ser encontrado, né? Eu encontrei na época do mestrado, em que a minha dissertação foi sobre Barth. Comprei, li naquela época, li no doutorado e recentemente li novamente, porque é um texto muito bem escrito de um período do século XX que me interessa muitíssimo e que vale a pena ser lido, sobretudo quando o personagem é um dos principais teólogos do século XX, que teve tanta lucidez, que também foi uma pessoa com grandes posicionamentos políticos, históricos e eclesiásticos também. Um teólogo muito completo, muito amplo nas suas análises, como foi Karl Barth. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar aqui embaixo a sua curtida, o seu like, de se inscrever no canal e em breve a gente volta para tomarmos mais um café com teologia por aqui.